Eu vou mostrar como eu bati duas vezes a meta de R$ 100.000 em 2 anos e de como é mais fácil realmente você chegar em R$ 100.000 pela segunda vez. Quando você já bateu uma vez 100 mil, é mais fácil de você chegar em 100 mil novamente. E o meu processo após 100 mil, nas duas vezes, foi muito rápido. Eu quase cheguei em R$ 200.000 da primeira vez em menos de um ano. Então é só para mostrar como é muito mais difícil chegar em 100 mil pela primeira vez. Então, primeiro eu vou mostrar o histórico aqui para vocês. Ó, meu histórico financeiro de 2010 até 2022. Então, veja, aqui nesse primeiro quadrado foram estágios da faculdade. E aí depois, né, nessa época que eu tive um gasto assim muito grande e comecei, né, praticamente de novo, foi aqui nesse ponto número 3 aqui, ó. Então, em janeiro de 2014 eu bati R$ 5.900. E aí depois, em 2014, voltei para 490 e ainda estava na faculdade. Então, só para mostrar que eu demorei 24 anos para quase chegar em R$ 6.000. Aí depois voltei do zero, aqui eu já era formada, foi o meu primeiro contrato de trabalho. Então aqui, né, durante esse primeiro contrato de trabalho, eu estava na formação da reserva de emergência, nesse quadradinho. Então, em julho de 2017, eu tinha 27 anos. Estava com R$ 2.000 novamente. E aí também tinha mudado de cidade, tinha outras despesas. E vejam que 2 anos depois, em 2019, eu cheguei em 17 mil. Então, com 29 anos, eu tinha R$ 17.000 guardado, né, em toda a vida. Foi o máximo que eu tinha conseguido. Então, é por isso que todo mundo fala que os primeiros R$ 10.000 são mais demorados que os 100 mil e que, né, depois, né, dos 100 mil a 1 milhão é mais rápido e da mesma forma que dos 10 mil aos 100 mil é mais rápido. Aqui em 2019, eu comecei um outro contrato de trabalho, nesse outro quadradinho, e aí, na verdade, foram dois contratos, né, de trabalho em empresas diferentes, mas eu migrei de uma para outra. Uma era prestação de serviço, né, e não tinha nenhum vínculo, e a outra era CLT. Então, veja que nesse segundo quadrado já foi mais rápido. Ó, de outubro de 2019, eu bati 20 mil. Em maio de 2020 eu já tinha 30. E aqui fiquei em um período de trabalho assim complicado, depois eu saí dessa empresa, então foi mais difícil assim de acumular valor, né? Não tinha salário fixo. E aqui em julho de 2021, cheguei em 57 mil, onde está esse número 10 aqui, e aí sim eu consegui um outro contrato de trabalho que foi muito bom. Então, de julho de 2021 até abril de 2022, veja que eu estava com 57 mil. Em abril de 2022, que foi a finalização desse trabalho, eu cheguei em 147 mil. Então, eu juntei R$ 90.000 em menos de um ano. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, que em dezembro de 2021 eu tinha 83 mil. E de repente, né, em abril de 2022 eu já tinha 147 mil. Então, essa primeira passagem dos R$ 100.000, ela foi mais rápida do que chegar em 80 mil, né? Foi muito mais difícil eu chegar em 80 mil, porque com 31 anos eu cheguei em 83 mil. Aqui deixa eu mostrar para vocês, ó.
Em fevereiro de 2022, eu cheguei em 97 mil. E eu deixei isso aqui marcado, que é como se os meus 97 mil fosse os 100 mil que todo mundo está falando, que é muito difícil chegar até 100 mil. Para mim foi muito difícil chegar a primeira vez em 97 mil. E aí, de repente, aqui, né, em março de 2022, eu cheguei em 147 mil e eu acumulei 33 mil em um mês. E isso ocorreu porque foi a finalização do contrato de trabalho e ele era CLT, que foi, né, um dos melhores contratos que eu já tive. Então, como foi a finalização, né, fui demitida e o regime era CLT, então eu consegui a rescisão, né, e FGTS. Então, veja, olha o salto que deu aqui. Veja que em março de 2022 eu cheguei em 115 e logo depois, no outro mês, passei para 145. E em fevereiro, né, de 2022, como eu falei para vocês, eu estava com 97 mil. Então, de fevereiro até março foi um salto muito grande. Eu acumulei quase 20 mil reais, porque era um trabalho assim comissionado. Então, você tinha esses picos. Então, veja assim que em 2 meses eu passei de 97 mil para 147 mil. Que foi, ó, essa subida que eu estou mostrando para vocês aqui no histórico. E aí depois eu já emendei um outro trabalho, né? Então não cheguei a ficar desempregada de um mês para o outro, eu já fui para outro trabalho. Aí aqui, então, né, de maio de 2022, que foi quando eu comecei o outro trabalho, até novembro de 2022, eu cheguei em, opa, desculpa aqui, propaganda. Eu cheguei em 147 mil. Desculpa, eu cheguei em 177 mil. Então, em abril de 2022 eu tinha 147 mil e eu bati 177 mil em novembro de 2022, que foi o meu ápice, foi o meu recorde de acúmulo financeiro. E aí, em novembro de 2022, o que aconteceu? Eu comprei um apartamento. Então, você vê que no final de dezembro de 2022 eu voltei para 115 mil. Então, de 177 mil, eu fui para 115 mil. E aí depois eu comecei a pagar a reforma. Então aqui eu mostrei para vocês, né, como que eu cheguei. Né? Então, vocês vejam que em um ano, no ano de 2022, em fevereiro de 2022 eu tinha 97 mil e em novembro de 2022 eu já tinha 177 mil. Então eu acumulei quase 80 mil reais em um ano. Eu estava quase batendo 200 mil, sendo que eu tinha levado a minha vida inteira no outro ano para chegar até 80 mil. Aí logo aqui depois, né, que eu cheguei em 177 mil, eu comprei o apartamento, voltei para 215. Aí aqui eu coloquei de 2023 já essa postagem mostrando como que eu consegui economizar na reforma, porque eu consegui parcelar muita coisa. E conforme eu fui parcelando, ia entrando o dinheiro do salário e eu ia conseguindo juntar de novo o dinheiro. E só uma coisa, a reforma ela custou 100 mil reais. Então, aqui ó, eu tinha 115 mil. Hoje nós estamos em setembro de 2024. Se eu tivesse pago a reforma à vista, eu tinha gastado mais 100 mil reais aqui e tinha me sobrado só 15 mil. E aqui em setembro de 2024 eu já paguei mais 100 mil da reforma e estou pagando as prestações do apartamento. Aí aqui, né, vejam que em dezembro de 2023 eu voltei para 84 mil, porque em dezembro de 2023 eu ainda estava pagando a reforma. Então, enquanto a reforma ia acontecendo, ia tendo uma grande oscilação, né, no patrimônio. Então vejam aqui no gráfico, ó, que em maio de 2023
eu tava, né, com 115, e aí depois teve a queda em agosto de 2023 para menos de 90, porque foi nesse período aqui que eu estava pagando a reforma, uma boa parte da reforma. E aí, aqui em dezembro de 2023, eu finalizei o ano com 91 mil. E aí, vocês conseguem ver no outro vídeo que eu postei antes, como foi rápido passar de 91 mil para 116 mil, que é o que eu tô agora, em setembro. E ainda pagando boa parte da reforma, pagando a marcenaria, pagando a prestação do apartamento. Então veja, ó, que em dezembro eu tinha 91 mil, isso aqui é bruto. Nessa época eu estava considerando bruto ainda. Então, aí aqui em maio eu cheguei novamente em 100 mil líquidos. Esse líquido, como que eu faço? Eu pego o rendimento do CDB e eu só considero no meu saldo o rendimento que está disponível para retirada do CDB. Então eu tiro os impostos. Então isso que e também tem os fundos de investimento imobiliário, que eu também considero como líquidos. Mas se eu vender aquela cota, né, eu também pago imposto. Mas para facilitar a conta, eu considero as cotas de fundos de investimento imobiliário, que eu não planejo, né, vender, e mais a parte líquida que está no CDB, já tirando o imposto. Então vocês vejam que em maio de 2024 eu cheguei de novo aqui em 100 mil. E 2024, né, ele não teve grandes saltos até bater 100 mil aqui em maio de 2024. Ó. Se você for ver, não tem grandes saltos. Aí aqui, né, cheguei em 100 mil. Aí vejam o que acontece. Aqui em julho, então, ó, eu bati 100 mil em maio. E logo em julho, eu consegui saltar 10 mil reais em um mês. Então aqui, ó, vocês conseguem ver o salto, ó. Maio, bati 100 mil. Aí em junho, aumentou um pouquinho, mas não foi tanta coisa. E logo em julho, eu tive um salto de quase 10 mil reais. Em julho, eu aumentei, ó, a minha carteira de 102 mil para 111 mil. Também por ter recebido bonificação no trabalho. Então, eu consegui aumentar 9 mil reais em um mês. E você também tem o rendimento já ajudando. Porque fazendo uma conta bem simples, né? Se você chega em 100 mil e você consegue uma rentabilidade de 1%, 1.000 reais já vai ser de renda passiva. Então, esses 1.000 reais já vão ajudando. Aí veja que eu tô para vocês aqui com a última postagem que eu fiz, hoje dia 7 de setembro. A última postagem que eu fiz foi em 30 de agosto, 31 de agosto, desculpa. E aí eu consegui 114 mil. Então eu já passei de 111 para 114. E eu acumulei 3 mil reais na renda fixa. E esse acúmulo, ele é do que eu consigo juntar do meu salário mais o rendimento. E é isso que faz a diferença. Por isso que vai mais rápido depois que você passa de 100 mil. E agora em setembro eu já bati 116 mil. E ainda estamos no início de setembro, então ainda falta 3 semanas de rendimento aí de investimentos para cair na conta ou entrar, né, direto assim no CDB, quando é renda fixa. Então é só para mostrar como que em 2 anos eu consegui bater 100 mil reais 2 vezes. Aí agora eu já estou finalizando a reforma do apartamento, então eu vou ter um fôlego maior financeiro e como que realmente é muito mais rápido depois que você passa, né, dos 100 mil. Aí depois eu vou refazer aqui esse gráfico pegando 2023 e 2024 para poder mostrar de novo nessa parte daqui eu chegando em 100 mil novamente.